Boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus possa nos envolver na noite de hoje. Rodrigo, na prece, solicitou que eu estivesse bem acompanhada pela espiritualidade e eu já me sinto bem acompanhada por dois jovens. Uma na leitura, o outro na prece. E isso já é um motivo de imensa alegria. Ver que, de tempos em tempos, há renovação, pois precisamos muito do aprendizado com os mais velhos, pela experiência, e também dessa energia revigorante dos mais jovens. E nós que estamos no meio do caminho, aí é que precisamos mesmo da sabedoria desses que nos precederam e dessa, digamos assim, essa vontade enorme que os jovens têm e que nos contamina e que nos dá vontade de seguir adiante. Bem, o tema da noite de hoje é um tema que não é simples, é um tema complexo e que faremos um esforço enorme de tentar não deturpar o que o Espiritismo tão bem vem lançar luzes a respeito dessa lei de ação e reação ou lei de causa e efeito, como é mais comumente propagado na perspectiva espírita. Ficamos tentando imaginar de que forma abordaríamos esse tema, justamente buscando não incorrer numa visão estreita, uma visão fechada, que é bem longe do que Kardec, por meio dos espíritos, veio nos ensinar. Então, lei de causa e efeito, muitos associam à lei do karma, e dependendo do que se entenda pela palavra karma, não está errado. O problema é se estivermos relacionando isso a uma coisa negativa. Algo negativo que se deve passar em decorrência de erros do passado. Mas se estivermos associando a palavra karma à consequência, não haverá nenhum problema. Outros ainda, presos a um passado nem tão distante assim, associam a lei de causa e efeito à pena de talião, olho por olho, dente por dente, ou seja, matei uma pessoa de uma determinada forma, nesta encarnação serei morto da mesma forma que eu fiz aquela pessoa passar. Não é isso que diz a perspectiva espírita quando lançamos um olhar mais aprofundado sobre o tema. Então vamos tentar olhar com calma algumas dessas nuances importantes para a gente ter uma visão mais geral e menos limitada do que significa lei de causa e efeito. O primeiro ponto a ser abordado, vamos fazer um estudo conjunto. Não se assustem que tem muitos slides, mas eu não vou ler todos. Mas vou pular algumas coisas e tentar explicar outras. Mas algumas coisas eu coloquei, por quê? Porque se eu esquecer, temos aqui a nossa fila, né? A memória externa. Mas vamos em frente. A primeira questão, o primeiro slide, diz respeito ao livre-arbítrio, porque a lei de causa e efeito tem íntima relação com o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio na perspectiva espírita também iremos ver. E a frase é a seguinte. Isso está no livro dos Espíritos. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Então, a responsabilidade de cada um de nós, de cada espírito encarnado ou desencarnado, está na razão direta do conhecimento que ele tem. Se ele não tem conhecimento nem condições de conhecer, ele não pode ser responsabilizado. Assim como, boa noite, sejam bem-vindos. Assim como saberemos que
Se um irmão que de poucas luzes, no sentido mais amplo da palavra, aquele espírito ainda mais primitivo, ele tem mais dificuldade de discernir o certo do errado. Então, a responsabilidade dele será maior. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma frase expressa que diz exatamente isso, que a responsabilidade é proporcional ao conhecimento. Então, vamos assistir irmãos de comunidades muito primitivas, com certas práticas que para nós são práticas ainda terríveis, mas eles não têm a mesma noção de justiça que nós temos. E também iremos ver pessoas com a capacidade, em tese, de discernir o erro do acerto e ainda assim incorrem em erros graves. E muitas vezes, na sociedade em que vivemos, chegamos a sentir uma certa indignação, beirando a revolta, em assistir pessoas que praticam atos por ação ou omissão que prejudicam inúmeras pessoas e aparentemente está tudo bem com aquela pessoa. Na verdade, sequer a pessoa ainda tem consciência em termos de, digamos, algum remorso pelo que está fazendo e vive muito bem. E aí pensamos, como pode uma coisa dessa? Só que um dia, essa pessoa irá despertar. Quando a maturidade para compreender o erro perpetrado vier, essa pessoa automaticamente sofrerá. Não por imposição de uma justiça divina, mas por decorrência dessa lei automática de causa e efeito. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes ficamos, como eu disse antes, indignados com algumas ocorrências na nossa própria sociedade. Nós vemos hospitais lotados, atendimentos precários, falta de medicamentos, pessoas sofrendo toda sorte de angústias, de desespero, e algumas pessoas muito bem aquinhoadas com o desvio de verbas públicas, por exemplo. E pensamos, o que é isso? Que justiça é essa? O que é que vai acontecer? Não existe uma ordem, é tudo um caos. E o que esperar de tudo isso? Mas os nossos atos estão gravados irremediavelmente nas nossas consciências. Então, se a justiça não for feita na terra, ela certamente será feita por conta desse mecanismo divino. Agora precisamos separar as coisas. Deus é misericórdia, é amor, é perdão, é justiça no sentido mais belo da palavra. Mas as consequências dos nossos atos virão. Virão por conta desse mecanismo, que se chama justamente essa lei de causa e efeito. E esse mecanismo automático terá 1000 maneiras de ocorrer, de incidir. E temos o que se chama no Espiritismo, no livro Céu e Inferno, que é o livro que trata justamente da justiça divina, o que se denomina Código Penal da Vida Futura. E ele se baseia, isso foi feito apenas, o apenas aqui é para dizer que é uma abordagem que se tentou fazer para ser didático, para que pudéssemos compreender. E alguns falam num binômio arrependimento, reparação. Outros falam, no livro chega a se falar em trinômio, que seria arrependimento, expiação, reparação. Mas quando é colocada essa expiação aí,
é no sentido de que o homem mediano, na condição evolutiva nossa, dificilmente escapa de alguma expiação. Por quê? Porque a gente tem dificuldade ainda de aprender pelo amor. Por isso que a gente usualmente aprende pela dor. Tanto que é comum se dizer que aprendemos com os próprios erros. Poderíamos aprender com os erros alheios. E alguns de nós, às vezes, em algumas situações, conseguem aprender com a experiência dos outros. Mas muitos só aprendem, pedindo licença pela expressão, né, quando bate com a própria cabeça na parede. Quando erra, quando diz, mas eu tenho de passar por essa experiência. Não necessariamente, a gente pode aprender com outras pessoas. Mas, sobretudo, os jovens têm essa visão, né, de, não, eu tenho que passar por isso, eu tenho que ter essa experiência, e nós, enquanto pais, educadores, muitas vezes assistimos a um sofrimento que seria desnecessário se houvesse abertura para ouvir e assimilar algo de bom. Mas aí temos de fazer o outro exercício, que é o exercício da tolerância e de buscar encontrar no alto o auxílio sem imposições, porque, de fato, a gente não pode pretender que todos tenham a mesma maturidade espiritual. E como é difícil, muitas vezes. E isso não é apenas em relação aos jovens, em relação a jovens, digamos, de todas as idades. Espíritos ainda crianças em aprendizado que somos. Uma questão que tem relevância também é que comumente a gente diz, como é difícil. Se estivéssemos na espiritualidade, desembaraçados da matéria, teríamos uma visão mais ampla. Saberíamos como nos conduzir melhor na vida. Isso é verdade por um lado. Mas não podemos atribuir os nossos malfeitos à influência da matéria. Então, isso no livro ou só a influência da matéria. O que deverá preponderar, nos ensina Kardec no livro Céu e Inferno, é o espírito. E diz assim textualmente, a carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão, deixando ao espírito, a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista que imprime à obra material o cunho do seu gênio. Então, não podemos nos desculpar pelas nossas faltas cometidas com a questão dessa matéria grosseira que estamos envergando temporariamente. O que deve prevalecer é a vontade do nosso espírito. Já havíamos falado um pouco no início, para não fazermos a confusão, então eu coloquei de forma didática, são coisas diferentes, a pena de talião, e vamos falar um pouco sobre cada uma delas, inclusive a justiça humana. Então, Moisés e a proporcionalidade da pena. Então, se dizia olho por olho, dente por dente, já sendo a limitação da ação punitiva. Então, muito embora houvesse um cunho de vingança, já havia um certo freio para que não extrapolasse daquela proporcionalidade do que havia sido feito. Então, por incrível que pareça, para a época, a pena de talião é um avanço. Não é para nós hoje. E devemos ampliar os nossos horizontes. Embora muitas vezes ficamos nós na torcida de que o Estado se vingue em nosso nome, em nome da sociedade. Quando
compete ao Estado, à justiça humana atual, prevenir outros delitos. A atuação do Estado é para ser nessa direção. Não é uma vingança, não deve ser uma vingança em nome da sociedade, mas ela deve buscar a recuperação e a prevenção de outros delitos. Alguns terão de ser segregados da sociedade? Sim, sem sombra de dúvida. Todos aqueles que representarem risco. E aí fizemos um pequeno resumo que diz assim: justiça humana atual, mais relacionada à força e ainda ineficaz para a reparação plena em certos casos. Pode ser devolvida a vida de alguém? Não pode. Isso não quer dizer que se fique impune o crime cometido. Mas a reparação plena na justiça humana não é possível. Então, há um avanço em relação à pena de talião, no sentido de que não se pretende a vingança, e sim que seja evitada a prática de outros delitos. Na teoria da legislação processual penal brasileira, por exemplo, visa-se a reeducação do infrator. Isso na teoria, né, minha gente? Porque na prática não oferece os meios adequados para isso. E a justiça divina? Como será essa justiça divina? A justiça divina tem muitos outros mecanismos. E tem uma frase que me chamou muita atenção de Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita conhecido, muito bom, e ele diz assim: a justiça divina possui a reencarnação, e ele diz, renova todos os cenários. E como é importante a renovação desses cenários. Por quê? Aquele pai, por exemplo, que numa encarnação anterior foi amante daquela que hoje é sua filha, isso pode acontecer, esse rearranjo, vai reparar o erro cometido no passado. Se desencaminhou uma pessoa das mais variadas formas, por meio da educação, poderá tentar recolocar no caminho correto aquele desvio perpetrado anteriormente. Então, com a reencarnação, esse cenário, como diz Haroldo Dutra, essa constelação, ela é modificada. E por meio dessa modificação, aí sim, tem-se a condição da reparação plena. Aquele que tirou a vida pode, por exemplo, dar a oportunidade do renascimento. Então, vejam como é o mecanismo da justiça divina. E é interessante porque na Terra nós temos aquelas penas com um prazo determinado. Claro que há a progressão da pena, há atenuantes, há agravantes, e essa pena vai progredindo, os regimes, etc. Mas fica tão difícil de aferir aquele que deve ter os benefícios, inclusive por critérios muitas vezes puramente temporais, ao passo que na justiça divina, no outro plano, se conhece a história de cada um desses atores. É possível ver não apenas uma existência, mas várias existências e sentir se aquela pessoa, de fato, já se recuperou. Outra coisa muito interessante é que quando a gente fala em justiça divina, a gente associa, no primeiro ponto, ao arrependimento. O segundo ponto, a reparação do erro. O arrependimento, eu fui dar uma pesquisada rapidinha e vi que é muito interessante, porque o arrependimento não tem relação, ou pelo menos não é isso exatamente, com esse remorso, essa culpa, né? Você ficar se martirizando. Não. A origem da palavra vem do grego, metanoia, e quer dizer mudar de direção. Então, o verdadeiro arrependimento não é a gente ficar
morrendo porque fez alguma coisa que não deveria ter feito. E sim, termos a consciência do erro e, a partir dali, mudar a direção. Procurar acertar. E é nesse momento que a gente lembra daquela frase tão pequenina de Jesus, no episódio da mulher adúltera, que ele termina dizendo o quê? Vá e não tornes a pecar. Vá e mude de direção. Se arrependa verdadeiramente, porque aquele que se arrepende, simplesmente porque está com medo de alguma punição, ele não se arrependeu. Agora, aquele que se arrepende, não é? Verdadeiramente, ele quer a oportunidade de reparar o erro dele. E ali diz, para pagar, eu resumo, os traços do mal, necessário o arrependimento, que é o primeiro passo, e a reparação. Vontade e livre-arbítrio. Pode o homem mudar a ordem dos acontecimentos? E a resposta é positiva. Sim, pois o homem é construtor do seu destino e, de acordo com suas disposições íntimas, pode modificá-lo para melhor ou também complicá-lo. O que isso significa? Significa que a gente não pode ter uma visão simplista de dizer assim, isso é o meu destino, não tenho nada a fazer a respeito. Devo ter praticado muitos erros no passado, por isso que estou passando por essa prova ou essa expiação tão difícil. Não. É sempre tempo de renovar os cenários, não apenas no plano espiritual, mas também aqui mesmo, construindo o nosso dia a dia. Isso é importantíssimo, minha gente, porque o Espiritismo não ensina uma resignação passiva. Ele apregoa uma resignação ativa. Todos podemos melhorar diariamente a nossa condição, especialmente falando aqui a nossa condição espiritual. Não interessa se eu cometi muitos delitos no passado, em outra existência. O que interessa, basicamente, é a minha disposição do hoje, do aqui, do agora. E se também cometi nessa própria encarnação os meus desvios, hoje, agora, é o tempo de quê? De mudar a direção. E vamos em frente. Não adianta ficar se torturando com culpas, com remorso. Isso não vai fazer ninguém sair do campo. Mas mudar a direção vai sim. E é sempre tempo de quê? De recomeçar. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. Então, onde é que está essencialmente o inferno, entre aspas? Está em nós. Assim como também o céu, o bem-estar, aqui vamos usar essas palavras, de inferno como desassossego, céu como bem-estar, como pacificação, tudo isso está dentro da gente, não está nem no exterior, nem no outro. Então poderiam perguntar, mas já ouvi falar de outros palestrantes que existem umbrais. Sim, existem umbrais. Mas só iremos para um local como esse, de sofrimento, de agonia, se estivermos sintonizando com esse tipo de ambiente. E eu vou contar mais adiante a história de um português chamado Mário Sobral. Eu estava morrendo de medo de errar o sobrenome dele, que eu já errei várias vezes. E a história dele, eu acho que é um dos melhores exemplos que se tem de lei de causa e efeito. Quem alertou sobre isso foi uma palestrante chamada Sueli Caldas Schubert. Se não assistiram ainda a palestras dela, tem várias na internet e ela é muito boa.
Ela tem uma didática boa, ela fala de forma simples, segura. Então, vale a pena assistir algumas coisas dela. E ela lembra esse caso de Mário Sobral. Eu vou só terminar de ler isso aqui para a gente começar a contar essa historinha. A doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes, mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é mesmo a Terra, onde reencontramos as consequências de nossas faltas, a fim de extingui-las através da reencarnação. Mas não vamos pensar em purgatório como coisa negativa. Vamos pensar em purgar o erro, em aprendizado. Toda vez que a gente pensar em espiritismo, em perspectiva espírita, vamos pensar no que ela quer nos transmitir. Alguns textos escritos no século passado, a maioria deles, temos a complementação, né, através das obras de André Luiz, de Emmanuel, mas a Kardec fez a compilação do Espiritismo, a sistematização, no século XIX, quando havia muitos termos relacionados a religiões tradicionais, e esses termos foram utilizados até para que se compreendesse. É uma maneira de usar uma linguagem para pessoas que estavam acostumadas com aquela linguagem do tempo e compreender a mensagem transmitida pelos irmãos do plano espiritual. Mas esse Deus apresentado, ele é um Deus misericordioso. E essa questão desses termos, purgatório, céu, inferno, isso não tem maior relevância. O importante é simplesmente o bem-estar ou não do espírito. E esse bem-estar a gente vai senti-lo aqui na Terra ou no plano espiritual, de acordo com o que temos ainda dentro de nós, nas nossas mentes, nos nossos corações. E é o caso do Mário Sobral. Essa história eu acho maravilhosa, para a gente entender como se processa a lei de causa e efeito. Salientei só esse trechinho que eu destaquei do próprio Mário, é ele que está falando. Isso está no livro Memórias de um Suicida, de de Ivone Pereira, e o espírito é Camilo Cândido Botelho. É ele quem dita, quem narra essa história. E é bem interessante que esse livro foi escrito há muitos anos atrás, mais de 30, e ficou engavetado porque se achou que ele não estava ainda, não era um bom momento para ele ser apresentado, mesmo para aqueles que já conheciam o Espiritismo. E foi revisado por Leon Denis, que com a sabedoria dele ainda fez alguns ajustes nesse livro. E a história de um desses irmãos que são socorridos pelo hospital, por uma caravana ligada ao Hospital Maria de Nazaré, no plano espiritual. E o Mário Sobral, vejam que coisa forte. Ele diz assim: para nada há valido o desespero, senão para nos tornar ainda mais desgraçados. Tanta revolta e insensatez, e nada mais obtivemos a não ser o agravo das nossas já tão atrozes desgraças. Por aí se poderá ver que vimos escolhendo caminhos errados para nossos destinos. Isso é o relato do próprio espírito em extremo sofrimento no plano espiritual. Mário Sobral foi encontrado num local onde havia vários suicidas sofrendo bastante. E ali ele convulsionava como um espírito, ele sofria atrozmente. E resgatado pela equipe, ele conta a sua história a outros colegas, que também se encontravam nesse local de suicidas. E é Camilo
Cândido Botelho, na época ele apresenta esse nome, mas que na realidade é o Camilo Castelo Branco, o escritor português, que narra também nesse livro a sua própria história. E Mário conta o seguinte: ele era um homem jovem, morava em Lisboa, tinha uma vasta cabeleira, um olhar inquieto, um tanto quanto nervoso, um homem que chamava atenção pela inteligência, e teve a oportunidade de estudar na tradicional Universidade de Coimbra. Em lá chegando, Mário, que já devia ter esse temperamento assim, mais forte, um homem vistoso, não é? Havia tido uma educação boa proporcionada por sua mãe, que tinha poucas letras, mas lhe passou os conceitos morais importantes, inclusive a questão desse Deus imortal, desse Deus misericórdia. E Mário, quando chegou na Universidade de Coimbra, poderia ter saído de lá um sábio. Muita sabedoria para quem soubesse aproveitar. Mas, na realidade, Mário lá se tornou, foi um boêmio. Evidentemente que não é culpa da universidade. O nosso irmão, de certo, já tinha o germe, essa potencialidade para esse tipo de coisa. Na universidade, quando estava fazendo seus estudos, conheceu uma brasileira muito charmosa e por ela se apaixonou. Essa irmã era uma prostituta, ele a conheceu no Lompanal ou num prostíbulo e viveu um tórrido caso de amor com ela. Só que Mário era casado, tinha 3 filhos e se envolveu muito, se apaixonou perdidamente por ela. E ela não se apaixonou por ele. Ela o explorava o seu dinheiro, o seu afeto. Ainda assim, Mário estava cego pela paixão. Aquilo que ele pensava que era amor, na realidade era uma paixão desenfreada, nociva para ele próprio. E ela logo o trocou por um brasileiro capitalista, segundo narra o livro. Mário entrou em desespero. Ela terminou o relacionamento com ele, mas Mário foi atrás dessa moça, veio ao Brasil atrás dela. Quando chegou na casa, não sei como, não diz o livro como conseguiu o endereço, como é que foi chegar lá, mas ele chega, a encontra e começam a discutir, porque ela não queria mais nada com ele. Discutem e ela inclusive o provoca. De certa forma, acho que ela foi rude no dispensar mais uma vez Mário. Ele perde a cabeça, se descontrola e estrangula Eulina. E Eulina morre literalmente pelas mãos de Mário. Quando ele percebe que matou Eulina e cai em si no ato terrível que ele cometeu, ele procura um lençol da própria casa de Eulina e se enforca na cozinha. Então, o homicídio, seguido de um suicídio, pelo desespero da situação vivenciada naquele momento. Imaginem a situação de Mário no plano espiritual. Mário relata que todas as vezes a ideia fixa lhe consumia. Ele ficava se vendo, estrangulando Eulina. E essa cena se repetia várias vezes. E de tanto se repetir, chegou a um ponto dele já começar a ter quase alucinações. E ele via só as mãos dele, separadas do corpo, naquele estrangulamento. Com o passar do tempo, ele começou a não ver mais as próprias mãos.
ele olhava e não via. Porque aquelas mãos para ele, psicologicamente, eram tão repugnantes. Aquele ato que ele havia praticado, e nas próprias palavras dele, ele diz, eu matei uma mulher indefesa, muito menos forças do que eu, não é? E ainda por cima uma infeliz, não é? Que vivia da prostituição, então duplamente desgraçado o ato que eu perpetrei. Como ele foi socorrido para esse hospital de Nazaré, que fica no plano espiritual, é uma colônia nas cercanias de Portugal, ele teve muita oportunidade de aprendizado ali. Inclusive era chamado para ouvir, para compreender, para tentar se desvencilhar dessa ideia fixa. Era chamado para participar juntamente com outros suicidas de trabalhos assistenciais, né, de caravanas, mas Mário não conseguia, porque ele estava completamente atormentado. Ele tinha momentos mais calmos, mas na maior parte do tempo aquilo era um martírio muito grande. A consciência pesada lhe torturava. Até que ele tem a seguinte ideia. Vai conversar com o diretor dessa colônia, chamado Teócrito, e diz, como ele havia aprendido que por meio da reencarnação havia o véu do esquecimento, ele pede para reencarnar o mais rapidamente possível. Aí é que eu vou mostrar um pouco das diferenças. Outros que também tinham vários delitos a reparar, estavam conseguindo aprender, estavam conseguindo evoluir ali mesmo no plano espiritual. Mas Mário não conseguia se desvencilhar dessa cena. Então, para ele, a saída que ele próprio propôs foi a reencarnação imediata, o mais rapidamente possível. E ele disse, não quero reencarnar com essas mãos. Ele próprio não queria aquelas mãos que mataram Eulina. E o irmão da colônia espiritual, o benfeitor espiritual, aquece, né, concorda com ele, e ele vai reencarnar sem as mãos e também com problemas de respiração por conta do suicídio, do enforcamento. Então, essa área dele comprometida, porque muitas vezes o perispírito fica marcado. E vocês diriam, em todos os casos é assim? Depende de cada um, porque há pessoas que conseguem se recuperar com mais facilidade e outras não. Então, o Camilo, que é quem escreve o livro, ele já era o oposto. Ele tinha medo de reencarnar e não suportar passar por provas. Não é? Ele que se suicidou, se eu não me engano, foi em decorrência da cegueira. Ele não aguentou a prova da cegueira. E o que é que acontece? Foi feito todo o planejamento. O Mário veio a reencarnar no Brasil. O local onde ele tinha perpetrado esse crime. Os crimes, digamos assim, porque ele também atentou contra a própria vida e, aos olhos da justiça de Deus, é um desperdício de uma encarnação, de um aprendizado. Então, Mário, como ainda tinha dentro dele uma ligação difícil com a boemia, com as casas de prostituição, todo um histórico, ele termina reencarnando no Brasil, filho de uma prostituta. Questão da atração por afinidade. Essa irmã não quis cuidar de Mário. Quando ele nasceu, que ela viu que aquilo atrapalharia, se fosse um filho sem nenhum problema físico, já seria complicado. Imagine um filho com uma deficiência grave, que ele nasceu sem as duas mãos, né, com isso aqui, o punho, é como se fosse uma lesão mesmo, né, uma deficiência física bem pronunciada.
com problemas respiratórios. Então ela foi procurar uma senhora, era uma senhora espírita, muito simples, uma lavadeira, mas que de boa vontade recebeu o Mário. No início, essa irmã prostituta, ela ficava dando um dinheiro para que essa senhora cuidasse. Depois, nem isso, mas ela assumiu completamente o Mário e foi cuidar dele. Quando o Teócrito vem visitar para ver como está a situação de Mário reencarnado, porque ninguém pense também que fica desassistido da misericórdia divina. Esses irmãos que reencarnam, todos nós que reencarnamos, continuamos vinculados àqueles benfeitores amigos, nos ajudando, nos intuindo. E o Camilo Castelo Branco fica chocado porque vê as condições de reencarno de Mário. Uma casa extremamente simples de madeira, feita na taipa, né? Um telhado de um zinco velho, né? Quente. Mas ali tem uma moça de seus 50 anos, Mário aí já está com 40 quando é feita essa visita, e ela fazendo de tudo para que ele não precise pedir nas ruas muita ajuda. Costurando as roupas dele, já muito velhas, e também dando medicação homeopata para que melhorar essa situação de saúde de Mário. E Camilo fica impressionadíssimo, vai às lágrimas com a dedicação daquela jovem, não tão jovem assim, já com seus 50 anos, isso é em nossa defesa, né? Aqui as cinquentonas. E fica tão impressionado e aquela cena comove tanto que ele se anima, inclusive, para pensar também na reencarnação dele. E o próprio Mário, apesar de todo o sofrimento, naquela condição física difícil, ele está bem, ele está tranquilo, não está revoltado. E o irmão Teócrito, que é esse benfeitor, pede que Camilo aguce melhor o olhar para ver se Camilo reconhece quem é aquela cidadã, aquela criatura tão dedicada àquele rapaz deficiente. E Camilo não consegue perceber de jeito nenhum quem é, até que o benfeitor diz: pois essa que você está vendo aí é Eulina. Eulina é quem ficou tomando conta dele. A mãe desencarnou, aquela lavadeira, né, desencarnou jovem, né, uma vida muito difícil, mas tinha uma filha, que era justamente a Eulina, e a Eulina assumiu os cuidados com o nosso Mário Sobral. Então, quando Haroldo Dutra diz que por meio da reencarnação os cenários são todos renovados, e pode haver a reparação plena, isso é verdade. Vocês vejam que num caso desse, não é, de crime, de paixão desenfreada, você encontra duas pessoas ali, uma especialmente dando suporte ao outro, que foi vítima dele, foi vítima do homicídio, mas também teve os seus erros, não é? Quando despertou aquela paixão e explorou daquela forma, os dois culpados, cada um na sua intensidade diferente, mas ambos culpados, se reencontram e apagam, reparam aquele passado, para depois viver suas próprias vidas em outras existências. Se desenvolveu o amor ali, o amor fraterno, irão se encontrar. Se não se desenvolveu, cada um segue o seu rumo. E por que essa história é tão importante? Além de mostrar um mecanismo, não foi Deus que disse, você vai nascer com as mãos decepadas. Não, foi opção dele próprio.
Outros ali, com delitos como o dele, não foram obrigados a reencarnar rapidamente, nem necessariamente em condições tão adversas. Aquilo foi uma opção necessária, porque ele não estava aguentando o peso na consciência, então ele fez essa opção de reencarnar rapidamente e rapidamente tentar reparar o que havia feito. Aqui é um pedaço do próprio Mário falando, quando ele diz assim: a convivência afetada da universidade fez de mim um pedante, um tolo, cujas preocupações únicas eram as exibições vistosas, se não escandalosas. Daí o perder-me no roldão das embocaduras, das paixões deprimentes. E depois, quando não mais consegui encontrar-me, a fim de reconduzir-me a mim próprio, procurei a morte, supondo poder esconder-me dos remorsos através do ouvido do esquecimento de um túmulo. Enganei-me. A morte não me aceitou. E a morte não aceita ninguém, porque a morte não existe. Aqui, necessariamente ocorrerá a expiação, muito comum em virtude do endurecimento em alguma área dos nossos corações. Somos melhores em umas faixas, piores em outras. Como somos endurecidos, vem a expiação. Mas não necessariamente ela deverá vir. Depende de cada um de nós. A expiação é medida da lei apenas para os corações endurecidos. Isso está no livro Justiça Divina, de Emmanuel. E Haroldo Dutra diz o seguinte: o Criador apenas quer que nos afastemos do mal. Para isso, necessário fazer o bem. Tem alguma dificuldade nisso? Não tem. Nós é que colocamos as dificuldades. Com o nosso endurecimento. Mas podemos fazer diferente. Lembrar que a primeira epístola de Pedro, que diz: o amor cobre a multidão dos pecados. Eu estou correndo por causa do tempo. O bem que fazemos anula o mal que fizemos. Veja que frase bem simples de Edivaldo. A lei estabelece, porém, que as provas e as penas se reduzam ou se extingam sempre que o aprendiz do progresso ou o devedor da justiça se consagre às tarefas do bem, aceitando espontaneamente o favor de servir e o privilégio de trabalhar. Está no livro também Justiça Divina. Então, nós podemos reparar pelo amor, arregaçando as mangas, trabalhando pelo próximo, deixando de lado o endurecimento do coração, o orgulho, a vaidade e abraçando as oportunidades que a vida nos dá. Menos reclamações, mais ação. Bom, como a gente tem pouquíssimo tempo, eu vou ler essa poesia de Antero de Quental. Antero de Quental se suicidou. Não é? Também português, hoje é o dia dos portugueses aqui. E Antero de Quental, ele se matou em Ponta Delgada, nos Açores, embaixo de uma placa que dizia Esperança, e pela psicografia de Chico, ele traz esse relato sobre a morte. E ele diz assim: "Ah, morte, ó morte, eu te adorei como se foras o fim da sinuosa e negra estrada, onde habitasse a eterna paz do nada, as agonias desconsoladoras." Então ele foi atrás da morte, que não o aceitou, em busca desse nada, de não sofrer. Eras tu a visão idolatrada, que sorria na dor das minhas horas, visão de tristes faces cismadoras nos crepes do silêncio amortalhada. Busquei-te, eu que trazia a alma já morta, escorraçada no padecimento, batendo alucinado à tua porta. E escancaraste a porta escura e fria, por onde penetrei no sofrimento,
numa senda mais triste e mais sombria. Uma bela maneira de dizer o que é que um espírito encontra tentando fugir de si mesmo. Vai se deparar com ele, com toda a dor que já trazia, porque ali ele diz, eu que já estava morto, né? De alma já morta. É a dor, não é? Mas se bem soubesse o Antero naquela época, não procuraria fugir de si mesmo. Porque o encontro é inevitável. E aí trouxe uma outra poesia para a gente ver a diferença daquele que aceita a vida, seus percalços, suas alegrias e suas dores. Com tudo que tem de bom, do aprendizado, às vezes doloroso, às vezes difícil, mas se estamos passando é porque a vida quer nos ensinar alguma coisa. E nós podemos aprender e ensinar também. Aqueles que conosco convivem de forma mais perto ou até um pouco distante. Há os espíritos, lembrem disso. São mil olhos a nos observarem, a nos ajudarem também. Outros querendo que sejamos ainda aquele homem e mulher do passado, querendo que voltemos aos malfeitos. Mas nós é que fazemos a nossa opção por meio do livre-arbítrio. E aqui é uma poesia para a gente fazer o contraste com a outra, de Albérico Lobo. Ele dedica essa poesia ao amigo Manuel Quintão, que era um espírita. E ele diz assim, do meu porto. Viajou vacilante e extenuado, depois de atravessar sombra imensa, encontrei o país abençoado, onde vive a celeste recompensa. Adeus mágoas da noite estranha e densa, das angústias e sonhos do passado, não conservo senão o amor e a crença ante um novo caminho ilimitado. É doce descansar após a lida, banhar o coração na luz da vida, rememorando as dores que passaram. E dos quadros risonhos do meu porto, rogo a Jesus, conceda reconforto aos corações amados que ficaram. Então a gente percebe a diferença. A vida dele foi fácil? Não. Ele fala nas lidas da vida. Mas quando ele saiu, no tempo determinado dessas lidas, ele encontrou o quê? Ele encontrou os quadros risonhos do meu porto. E pede ainda conforto para os que ficaram. Para encerrar, uma frase do Chico, nosso querido Chico, que é outro espírito missionário, que teve grandes dificuldades, atravessou todas, com exemplo de amor, de bondade, de abnegação em relação ao semelhante. Não se ouvia uma queixa do Chico Xavier. Adversidades muitas no decorrer da vida e também muitas consolações, porque aquele que faz o bem não se encontra sozinho. A frase eu acho que é de Joana de Ângeles, ela diz assim, solidários jamais seremos solitários. Então, o nosso Chico diz assim, Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Então, todo dia é dia de reescrever a nossa história. Vamos aproveitar essa página, cada dia que vira, cada sol que ressurge, vamos recomeçar? Vamos pensar no que fizemos, não foi tão bom assim, e vamos buscar fazer o melhor que possamos. Sem excesso de cobrança, mas também sem paralisação indevida. Então, que Deus nos abençoe a todos, e vamos fazer a nossa prece de encerramento.
Amado Mestre Jesus, aqui estamos, muito agradecidos pelas lições que a espiritualidade amiga nos outorga. Que saibamos aproveitar cada minuto nesta encarnação, olhando para dentro de nós, buscando extirpar o mal que ainda existe e, sobretudo, compreendendo que cabe a nós essa tarefa de melhorarmos a cada dia. Que tenhamos, Senhor, mais solidariedade, mais fraternidade. Em resumo, mais amor ao nosso próximo. Que o perdão, que a tolerância sejam diariamente renovados em nosso ser, a fim de que nos sintamos em paz, em harmonia e em conexão com aquele que verdadeiramente dirige essa humanidade terrena, que é o nosso Mestre maior, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe a todos. Os que forem tomar passe,